contrário, né? Vocês saiam daqui com o coração melhor do que entraram. Tá certo? Tá bom o som para vocês? Tá alto? Tá bom, né? Para mim aqui, acho que por causa do retorno, eu estou ouvindo bastante. Se para vocês está bom. Irmãos, nós vamos começar uma série de trabalhos, de estudos sobre o coração humano segundo a Bíblia. Estava pensando o seguinte, da gente estudar hoje o coração no Velho Testamento, mas eu cheguei à conclusão de que talvez fosse melhor, antes de estudar o coração no Velho Testamento, a gente tentar ver o que é o coração na Bíblia. Então a gente tentaria definir o coração e vamos fazer hoje então duas partes, tentar mostrar dois aspectos do coração, né, em toda a Bíblia, de certa maneira, os mais importantes, e depois no desenrolar a gente volta para falar dele no Velho, na próxima semana, na próxima não, porque a próxima é Santa Ceia. Na outra semana a gente falar do coração no Velho e no Novo Testamento, aí a gente junta Velho e Novo Testamento, tá legal? Só uma pergunta antes da gente cantar, antes da gente ler a Bíblia. Se você tivesse que falar para mim o que é o contrário do coração na Bíblia, o que você diria para mim? O que é o conceito contrário do conceito de coração na Bíblia? Qual é o que é contrário? Obrigado. Hein? O oposto, certo? O contrário é o oposto, mas o que é o contrário de coração? Por exemplo, um conceito contrário de amargo, doce. Conceito contrário de duro. Olha, conceito contrário de coração, o oposto. Algo que signifique algo diferente. O resto do corpo. O que mais? Coração na Bíblia, gente. Hã? Alma. Alma é diferente de coração. Cérebro. O que vocês acham que é o diferente de coração na Bíblia? Só não vale a Renata, que para ela eu já falei. Não, na verdade eu não falei não. Ela acertou em cheio. Não segura na coisa não, hein? Onde que guarda? O que é? Vai, cérebro, é diferente de coração, o resto do corpo, o que mais? Eu sei, quando a gente fala uma coisa contrária, você quer achar é difícil, né? O contrário de coração é rim? Não, porque é só um outro órgão. Mas é o conceito, não pense no órgão. Pense no conceito. O conceito de coração na Bíblia. Você fala assim, pastor, o que eu entendo sobre coração na Bíblia? Por exemplo, você acredita que o Espírito Santo mora no seu coração? Mora? Tá. E onde que é essa morada? Mora no meu corpo. Tá bom. Só para eu saber, só para eu ver, né? A partir de onde a gente está começando, né? Na verdade, nós vamos perceber na Bíblia que coração é muito mais, ele é um dos conceitos mais importantes para você entender o que é a salvação e como agir. Nós não vamos estudar o coração na Bíblia como quem está fazendo um curso de curiosidades bíblicas sobre o coração, tá? Né? A Bíblia diz que o coração é isso, o coração é aquilo. Nós vamos ver qual é o papel do coração nessa obra que Deus está fazendo de transformar a nossa vida. Nós já sabemos que o coração, ele tem a ver um pouco com essa transformação da nossa vida. A Bíblia diz que Ele vai nos dar um novo coração. Então precisa entender isso. Para eu poder, é a mente, mas nós vamos ver que não é só isso. Tá? Nós vamos ver que nós precisamos entender o que é, como funciona, para a gente poder trabalhar de uma maneira que favoreça essa transformação. Quando Deus diz, eu vou te dar um novo coração, quem já recebeu um novo coração?
Como é que você sabe? Como é que você sabe que já recebeu um novo coração? Como? Qual transformação? Por exemplo, o povo de Deus era povo de Deus? Era. Eles tinham um coração endurecido? Mas eles não conheciam a Deus, não serviam ao Deus vivo e verdadeiro, e a Bíblia diz que eles tinham um coração duro? Fala, Adi. Eu vou contar a minha experiência. Conte. No lar evangélico. Amém. Minha mãe. Aleluia. Meu bisavô, tataravô, vai seguindo. Tudo evangélico. Certo. Mas a minha mãe dizia uma coisa, minha filha, se você não der o seu coração para Jesus, você vai para o inferno. Aí você deu seu coração a Jesus. Como é que você deu seu coração para Jesus? Foi exatamente uma mensagem pela Rádio América. Nossa. E ali, na Rádio América, a equipe Palavra da Vida, estava transmitindo, e ele falou exatamente o que a minha mãe tinha falado. E naquele momento eu senti exatamente a presença do Senhor. É hoje. Aí você deu o coração? Mas como é que você fez para dar o coração para Jesus? Olha. E é assim que a gente fala, entrega o teu coração a Jesus, não é? Como é que vocês fazem Eu isso? recebi a palavra. Ela falou profundamente ao meu coração. E ali ele ficou grave a certeza. Você. Como é que é coração em Libras? Coração assim? 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 E como é que eu faço dar o coração para Jesus em Libras? Geralmente você faz o coração mesmo. Oi, você está certo, hein? Vem pro ministério. Então, a Dia fez assim, ó. Tem que ver. Ai, foi bom demais. Irmãos, por que é importante a gente estudar isso? Para a gente entender o que o Espírito está fazendo. Porque assim, a Bíblia fala muito em entregar o coração para Deus. Ela fala, filho, dá-me o teu coração. A gente precisa saber o que é isso. Será que isso eu faço uma vez só na vida? Será que o dia que eu me converti foi o dia que eu dei meu coração para Deus e agora, pronto, não faço mais nada com Ele? Não! Isso mesmo, não! Né? A gente precisa entender, para a gente poder trabalhar, é o que eu chamo, isso, eu quero, entenda esse conceito meu, isso é desenvolver uma inteligência que trabalha em prol da sua redenção pessoal. Você sabe como Deus opera, então você trabalha no caminho de Deus. Você não fica remando contra a maré. Que olha, o que tem de crentes que rema contra a maré. Tem é muito. Rema não, né? Nadando contra a correnteza. Porque se fosse remar ainda vai, né? Mas nadando contra a correnteza. Fala, Douglas. Não, eu vou deixar um versículo que eu entendo sobre o coração. Vai lá. É em Romanos 12, capítulo 1. Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentar os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Certo. Eu acredito que o nosso coração é todo o nosso ser consagrado a Deus. É isso. Mas é mais que isso. É isso. O coração tem a ver com todo o nosso ser. Mas ele é um passo além disso. Mas vamos ver. Não vamos. Eu estou só pesquisando para ver que ponto que nós estamos para deixar o seu coração ir animado. Vamos louvar o Senhor? É um texto bíblico esse, não é? Salmo 51? Qual que é? Salmo 19? Salmo 19. Mas vai projetar, não vai? Vai projetar. Por favor, liga os microfones, o microfone que a Renata vai cantar. Vamos ficar em pé. Silvio, o microfone para a Renata, por favor.
Vocês dois fiquem aí. Certo. Provérbios 4, versículo de número 23. Quem achar pode ler. Nós vamos combinar o seguinte. O microfone sem fio está rodando aí? Está em algum lugar? Estava aqui sim. Eu não peguei? Pus em algum lugar? Não está, né? Então, tudo bem. Quem achar pode ler então. Porque eles tinham pedido para fazer a leitura sempre no microfone, não é isso? Provérbios 4, 23. Está aqui embaixo, pastor. A voz do além me disse que está aqui embaixo. Achei. Fui eu mesmo que guardei num lugar. Você lê, Douglas? 4, 23? Peraí. Ali tem um voluntário. Vamos lá. Vai aparecer na internet, os filhos estão assistindo. Sobre tudo o que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Tudo que você deve guardar na sua vida, olha a importância do coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Se você não sabe o que é o coração, se você não entende biblicamente o que ele é, talvez você não faça bem esse trabalho de guardar o coração. Tá? Então eu quero insistir que você use esses estudos para esse benefício. Aprender a guardar o coração. Vamos cantar? Meu coração transborda de amor. Vamos ficar em pé? Vocês, por favor, meninos. Vocês não vão conseguir cantar. Canta para mim comigo lá, vai, Renato. Senão não vai ficar bonito. Acabamos de ensaiar. Meu coração transborda de amor. Alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 meu coração transborda de amor, porque meu Deus é um Deus de amor. Minha alma está repleta de paz, porque Jesus é a minha paz. Eu digo aleluia, 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 aleluia. Eu digo porque eu digo aleluia, 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 aleluia. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos aprender a andar na Tua presença, Senhor. Queremos aprender a guardar o nosso coração, porque ele é Teu. Porque o Senhor o fizeste novo, colocaste nele o Teu Espírito. E nós queremos agora, Deus, em tudo colaborar para que este coração Te agrade, em todo meditar, em todo o nosso andar. Nos ajude, amadureça a nossa consciência, Senhor, a respeito dele.
para que possamos sinceramente oferecer o nosso coração ao Senhor todos os dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Podem sentar, irmãos. Uma coisa importante, a gente tem que fazer uma ressalva, eu acho que é importante que você saiba. A Bíblia foi escrita por uma cultura chamada cultura semítica. Então, assim, ela tem algumas coisas que são diferentes da nossa cultura. Alguns conceitos são bastante diferentes. Quando eu perguntei para vocês o que é o contrário de coração, a Di falou assim, o cérebro. Que a gente tem sempre a ideia de que o coração é a sede de todos os nossos sentimentos e emoções. E que a razão não é uma coisa do coração. E nós vamos ver na cultura do povo hebraico, dos povos semíticos de uma maneira geral, uma noção diferente de coração. Eles entendem o coração muito ligado à ideia da razão. Você citou um versículo lá de Romanos, Você não justificou porque que acha que ali está coração. Você diz a entrega de todo o meu ser. Mas aquele é de fato um texto sobre o coração, na medida em que ele diz assim, isso é o seu culto racional. É algo que só pode ser feito de todo coração. Entendeu? Que a gente tem a ideia assim, o meu coração não pede. Vou no culto hoje. Hoje tem culto lá na igreja, mas o meu coração não está pedindo para ir. Está doente, Não, meu coração não está pedindo para ir, então é porque eu não estou sentindo bem. Não é isso que a gente está querendo mais ou menos dizer? Não é o meu sentimento de ir. Não, o coração que nós vemos na Escritura é um coração que, se ele for firme, ele sempre vai pedir as coisas certas, porque ele vai avaliar as coisas certas. Vocês vão ver alguns textos que usam esse sentido do coração. Então, na cultura semítica, na cultura da Bíblia, a ideia de coração está muito ligada à mente. Isso aqui não é feijão, isso aqui é um cérebro, é a mente, representando a mente humana, tá? E aqui não é a abóbora, igual estava pensando a Ivanete, que parece uma abóbora, Não, que era o intestino, Aqui, representando as emoções, os semíticos, eles entendiam o seguinte, que o centro das emoções eram as partes, como é que a gente chama isso aqui? As partes dos intestinos, os rins, as vísceras, exatamente. Isso. Não, a primeira coisa que desanda é o quê? Aqui, aumenta a frequência cardíaca. E aqui que começa, aumenta a frequência de idas ao banheiro. Só aumenta a frequências, Exatamente. Então, os semíticos antigos, eles faziam, para eles, se falasse assim, você está emocionado? Ele dizia assim, ele não falaria assim, estou tão cheio de emoção. Ele fala, estou com tanta emoção. Eles têm essa diferença. Então, os textos bíblicos, você deve lê-los lembrando dessas coisas. Isso ajuda você a entender algumas coisas. Tá? Nós vamos ver aqui no coração 3 elementos. A racionalidade, o afeto ou as emoções, e nós vamos ver também o elemento da vontade. Nós vamos ver que a vontade é o elemento da realização. Tá? Nós não vamos ver vontade, eu estou sem vontade de ir. Nós vamos ver vontade como um elemento que te move, um elemento que faz, é o volitivo, faz você agir. Que é uma somatória, óbvio, da razão e da emoção processadas. Tá bom? E nós vamos tentar caminhar com a Escritura, olhando o coração a partir desse prisma. A primeira coisa que eu quero falar sobre o coração na Bíblia é que o coração, ele é... Bom, o homem é dividido em quantas partes? O homem é feito do quê? Não estou falando das partes do corpo, eu estou falando das partes constitutivas do ser humano de uma forma mais global. A senhora é tricotomista, então a senhora é
A senhora pensa assim, o homem é alma, o homem é espírito e o homem é corpo. Mas não vamos entrar na discussão hoje. Mas mesmo olhando isso que a senhora disse, vamos tentar distinguir o que é o homem olhando para essas duas coisas. Ele é composto de quais, não vou... já dei uma dica, né? Ele é composto em duas partes. Uma parte o quê? Material, que é o corpo, não é? Dá para ver o corpo? Dá para pegar no corpo? Dá para chutar o corpo? Dá para mover o corpo? Dá para agarrar o corpo? Dá tudo isso. E a outra parte é o quê? Não, mas aí vamos usar a mesma palavra. Vamos chamar de imaterial. Só para usar as palavras iguais. O homem é composto de uma parte material e de uma parte não material, ou imaterial. Dá para ver o espírito? Dá para pegar o espírito? Dá para abraçar o espírito? Dá para chutar o espírito? Não, não dá para fazer nada disso. Porque ele não é matéria. Não é matéria. Fala, seu Wagner, fala. Queremos... Ainda bem que não. É isso aí. Vai, olha, eu hoje não vou entrar nessa discussão. Vou apresentar, lógico, para mim esses dois aqui são dois elementos iguais, né? Eu sou, teoricamente, dicotomista. Mas o homem não é só alma. O homem é só alma. O homem é só alma. O homem é só corpo. Se eu separar a alma do corpo, para que lado que foi o homem? O chão, então, é o corpo. E a alma, então, virou o quê? Um ET? Volta. Mas onde é que foi parar o homem? O homem foi para o chão, então o homem é só corpo. Porque quem vai para o chão é o corpo. O homem deixou de existir. Ele está existindo incompleto. Por isso que haverá lá no final o quê? Ressurreição do corpo. Porque o homem tem que viver sempre completo. Ele separado, ele é incompleto. Lembra quando Deus fez Adão? O que ele fez primeiro? Como é que ele fez? Qual foi o material? Fez barro. Fez barro. Já estava completo? Faltava o quê? Faltava o quê, Adi? Não, faltava alma ou espírito, Adi? Faltava o quê, Adi? Olha, Adi já está ficando dicotomista, hein? Só faltava o espírito, né? Faltava, vou ajudar você, Adi, para você não se enrolar. Faltava a parte imaterial. Aí Deus sopra nele. Sopra nele o quê? Fôlego da vida. Nefesh Hayah. A alma vivente. Só foi isso que ele soprou nele, né? Mas eu não quero discutir isso hoje. Só quero mostrar o seguinte. Aí o homem é um homem completo. Aí Deus vai dizer: é muito bom. Perfeito. Só que é o seguinte. Quando a Bíblia trata do homem e quer tratar do homem como um todo, ela vai dizer que essas duas partes estão completamente unidas, interligadas. A alma está ligada ao corpo? A alma está ligada ao corpo? Ou você anda assim, o seu corpo anda e a alma fica assim? A alma está ligada ao corpo? Sim. Vocês não estão respondendo com convicção. Estou achando vocês não convictos. A alma está ligada ao corpo. Porque se a alma sai do corpo, o que acontece com o corpo? Desmonta. Não é isso? Mas como é que a alma e o corpo... Vem cá. Quando a gente sente medo... Oi, dona Gil. Mas, por exemplo, quando a senhora desmaia...
quando a senhora desmaia, seu coração continua funcionando? Sim. O que faz o coração funcionar? Você percebe? Veja, não há o movimento explícito dos membros, mas há vida, há movimento. Eu sei. Não, tá certo. Vocês hoje estão bons. Eu gosto quando vocês estão animados. Presta atenção. Quando você sente medo, já sentiram medo? Mas medo para valer mesmo? Já. Quem é que sentiu medo, o corpo ou a alma? Adi, para você era mais fácil responder. Você deveria dizer outra coisa. Eu acho que é a alma. Né? Quem sente medo, é a alma ou o corpo? Os dois. Exato. Porque o medo é uma coisa assim, vamos dizer assim, mental. O medo é algo que no fundo é como se não existisse, né? É algo da mente, mas eu sinto. E aí o meu corpo? Meu corpo treme. Sinto sede. O meu corpo se prepara para... Se eu estou andando na rua, não sei se já passaram por isso, você está andando na rua e você percebe o sujeito mal intencionado se aproximando, você já se prepara, né? O seu corpo, você está com medo, mas o seu corpo se prepara. Você se prepara. Numa situação de medo, o corpo se prepara. Eu vi um psicólogo falando que a pupila dilata e nessa hora, em alguns casos, você melhora a visão. Você se prepara para a reação. O seu corpo usa toda a energia que ele tem para te preparar para a reação. Já viu como você fica forte quando você está numa situação? Depende da pessoa. Mas, por exemplo, você vê um filho desmaia. Há uma reação de um pouco de medo, não tem? O filho desmaiou, o que aconteceu? Você não sabe de onde você tira forças. No outro dia você está... Meu Deus, eu não sei onde eu estava com a cabeça, que eu fui pegar você e tal. Também. Então assim, às vezes... Eu vou dizer uma coisa, só tomando uma. Só tomando uma água, gente. Vocês da internet, estou tomando água. Tá ali, filma ali depois a água. Escuta só. Já até perdi essa. As reações do nosso corpo mostram que há uma unidade, que há uma percepção. Mas como é que esta unidade, como é que eles se ligam? Aqui é uma teoria minha, que eu aceito ser contestado nela. Tá? Para mim, o que une essas duas partes é... Como é que é? Ele mostrou? Vocês estão vendo ali, eu não estava vendo. Obrigado. Está explicado, né? Essa daqui dá para passarinho beber à vontade. O que eu queria que você notasse, o homem é esse todo. E quando a Bíblia quer pegar esse todo e quer falar dele de uma única vez, ele usa uma palavra-chave. Usa a palavra coração. Abra aí, né, se nós já lemos Provérbios 4, 23. Vou pedir para vocês abrirem Hebreus 4, 12. O que está? Pronto, agora eu vou passar para o Douglas aqui. Douglas, faz favor. Hebreus 4, 12. Quero que você perceba essa parte imaterial e a parte material sendo descrita, e você perceba que ao final do versículo, ele vai resumir isso dizendo, coração. Vai lá. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas,
e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha só, preste atenção. Ele vai definir a parte não material ou imaterial. Quais são as palavras que ele usa para a parte não material? Hein, gente? Aí no texto. Alma e espírito, já está aqui. Quais são as palavras que ele usa para definir a parte material do homem? Não, 2 gumes é a espada, é a palavra. A parte do homem. Qual é as 2 palavras que ele usa no texto? Juntas e medulas. Vocês sabem o que é isso, né? Muito bem. Percebe que ele está dizendo o seguinte: a palavra de Deus é como uma espada, ela tem um poder de penetração, a ponto de fazer, de julgar. A ideia aqui é julgar. Ele usa a palavra grega criticar, discernir, é a palavra críticos. Curioso, né? O discernimento aí é crítico. Críticos. Ela tem esse poder de dividir, juntas e medulas. Como é que ele resume? Para discernir o quê? Aí ele vai falar do homem todo, usa a palavra coração. Na Bíblia, a palavra coração é usada para falar da totalidade do homem. Ela é como se, quando Deus quer falar com o homem, fala assim: olha, venha até mim. Ele resume você dizendo assim: me dê o seu coração. Provérbios 23, 26. Não, mas a parte não material. Por que elas são distintas? Veja, a Bíblia usa muitos paralelismos, não usa? Não usa palavras sempre reforçando a ideias. Então ele diz assim, vamos pegar um paralelismo. Não vou lembrar um bíblico agora, vamos criar um. Tem tantos nos Salmos, né? Mas é só para o seu exemplo. Fulano é duro de coração, ele não ouve a repreensão. São 2 coisas diferentes. Ele é duro de coração, ele é duro de ouvido. Usa 2 palavras para dizer, para fortalecer um único pensamento, que o homem não segue a Deus. A ideia ali, por que ele dividiu juntas e medulas? É a mesma coisa. Por que ele está falando de juntas e medulas? Está só mostrando o poder de penetração e fortalecendo o argumento. É como se fosse um paralelismo. Existe uma pequena distinção em alguns momentos. A alma no grego é psique, né? E espírito é pneuma, né? Ou nefesh e ruah em hebraico, tá? Elas são usadas na Escritura indistintamente. Muitas passagens, numa passagem fala, Deus abençoa a sua alma e consolou seu espírito, usando paralelismos. Tem uma pequena distinção, não vou poder apresentá-la agora, porque aí eu ia ter que pegar alguns versículos específicos para explicar. Mas é como se aqui nós tivéssemos muito mais a observação do mundo, da mente, dos sentimentos, e aqui muito mais dos movimentos. Mas uma outra oportunidade a gente vai. Nesse versículo, para fortalecer a ideia de imaterial e não material e como paralelismo. Por isso que eu não vou discutir hoje dicotomia ou tricotomia, porque são outros argumentos. Tem que apresentar outros versos para eles ficarem mais claros. Tá? O que eu queria que vocês vissem aqui é que o resumo do homem é a palavra coração. Provérbios 23, 26. Quem é que vai ler? Passa aqui para o Valdemar e aí a gente vai passando um por um. Se não tem que carregar. Vai lá, Adi. Você, Adi. Dá-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. O que Deus está pedindo para ser dado a ele? Coração. Mas significa o quê? Tá bom, Senhor, meu coração. Isso quer dizer o quê? Entregue-se a mim. Então a Bíblia usa muito a palavra coração nesse sentido de falar quem nós somos. Ela usa a palavra coração como um sentido
total, da totalidade dessas faculdades do homem. É lógico que Deus não está pedindo só o corpo, e Deus não está pedindo só a alma. Deus está pedindo o quê? Tudo. O homem todo. Fala, Valdemar. Então verás e serás radiante de alegria. Teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. Pronto. Nós vamos pegar versículos semelhantes, não esse, mas versículos semelhantes para mostrar que o coração é sede dos nossos, já apaguei aqui, das nossas emoções de alegria. Tá? Muito bem, alguma pergunta até aqui? O salmista. Até agora você não falou o contrário do coração, falou na totalidade. Então não vou falar agora. Obrigado por me cobrar. O coração, então, quando a Bíblia fala coração, está falando do homem. Mas está falando do homem na totalidade, mas simbolizando aquilo que ele é, especialmente no seu interior, nesse mundo. Não sei como explicar isso, Douglas. É esse mundo interior que é você. Eu estou olhando para você e estou vendo você. Mas você é mais do que o que eu estou vendo. Você é um mundo interior de pensamentos. Eu vejo o exterior. Deus vê o quê? A Bíblia diz, Deus vê o coração. Que Deus vê o interior. Então o coração é esse mundo, esse eu mais completo, que é o eu interior, que envolve o meu corpo e a minha alma. O que é o contrário do coração? O exterior. O contrário do coração é a aparência. Deus vê, o homem vê o exterior e Deus vê o coração, que é o mesmo que dizer, Deus vê o homem vê o exterior e Deus vê o homem interior. Você tem que se purificar no homem interior do coração, não é o que a Bíblia diz? Do coração. Tá? Do que o coração está cheio. Porque o interior tem que influenciar o exterior. Tá? Gente, tem umas coisas boas para a gente ver junto aqui. A gente vai chegar lá. Salmo 37,4. Se você... Salmo 37,4. Veja só. A pessoa que se agrada em ter Deus, ela tem um coração satisfeito. Salmo 37. Quem que é agora? Valdemar. Agora você lê aí para aparecer na internet. Salmo 37,4. Acho que é o 4 mesmo, né? Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. A ideia aqui é: tenha prazer no Senhor, tenha alegria no Senhor, agrada-te em ter o Senhor, e isso satisfaz plenamente o teu coração. É como se Deus fosse tão... Como não, né? Deus é tão suficiente que quando a gente entende a suficiência dele para nós, o nosso coração não sente falta de nada. Já viu que a pessoa... já viu? Fulano é tão sofrido, às vezes tão pobre, mas ele é tão crente que ele está sempre em paz. Já viu? Se não viu, já ouviu falar de alguém assim. Fulano é tão sofrido, mas ele está sempre em paz, ele é tão crente. Aí a gente completa, ele é tão crente. O que é? Ele não é exigente com a vida? É isso? Não, é que a fé, ela entende Deus como tão suficiente para ele, que ele consegue se completar.
ele se sente completo, mesmo faltando um monte de coisa. Então assim, a Bíblia fala que Deus é suficiente para nós, dizendo que é suficiente para o nosso coração. Porque é o coração dele que sente paz. Ele está pleno, ele está completamente satisfeito. Veja, o que eu quero chamar a atenção é que a Bíblia diz que se o homem sente prazer em Deus, ele, homem, está pleno. Não é só o meu coração que está satisfeito, eu estou satisfeito. O ser, boa palavra. Entendeu? Então, entenda isso. O coração, então, é uma maneira bíblica de se referir ao homem por completo. Mas a Bíblia, veja, mas o homem é um ser complexo. O homem não é um ser simples, né? Tem uma história que diz que Platão estava reunido com seus discípulos. Platão, filósofo grego, e ele foi explicar o que é o homem, e ele definiu o homem da seguinte maneira: o homem é um ser bípede sem penas. Aí um dos alunos dele, eu anotei o nome dele, deixa eu ver se eu lembro aqui o nome dele, é Diógenes. Deixa eu ver quem que é. Ele foi até Platão e falou assim: ele pegou uma galinha, depenou a galinha, jogou no meio da roda e falou: eis aí o homem de Platão. Diógenes de Sinope. Eu não ia lembrar esse nome, Sinope. O Diógenes de Sinope, vocês que estudam aí, como é que fala? Mitologia não, que vocês estudam a história grega. Diógenes de Sinope era aquele filósofo que andava com uma lanterna: procura um homem honesto. Ouviram falar dele? Ia no mercado e falava: procura um homem honesto. E não encontrou, tá? Naquela época. Se fosse hoje, o Diógenes ia morrer do coração. Gente, não vamos entrar nesse mérito, né? Então assim, o homem não pode ser definido de forma tão simples. O homem é um ser complexo. Aí também a Bíblia tratar o coração e defini-lo muitas vezes de maneira complexa também, mostrando as diversas nuances do que pode ser o homem. Quando eu estudava no ginásio, que hoje é Fundamental 2, a gente tinha aula de educação moral e cívica. Você teve... Não, Vitor, você não teve aula de educação. Teve? Senhor. Educação moral e cívica. Uma das primeiras coisas que a gente aprendia nessa matéria é que o homem é um ser gregário. Não esqueço nunca que a professora Dona Ângela, professora Ângela, falava assim: o homem é um ser gregário. O homem não é só um ser gregário, o homem é um ser complexo. É gregário também, seja, tem que viver em coletividade, né? Então a Bíblia, ela entende essa complexidade do homem, e aí ela vai mostrar a complexidade do coração do homem. Nós, para não sermos muito complexos aqui, para não gerar complexos, nós vamos trabalhar o coração com alguns aspectos, tá? Vamos começar pela intelectualidade. Eu acho que hoje a gente só vai ficar na intelectualidade. Vamos ver como é que a Bíblia, ela olha para o coração e entende o coração como centro da razão ou da ação intelectual. Primeira coisa, abra aí em Provérbios, capítulo 2, verso 10. Valdemar, passa o microfone adiante e quem estiver adiante lê. Provérbios 2, 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração, e o conhecimento será agradável à tua alma. A sabedoria entrará onde? No teu coração. Centro da atividade intelectual. Está escrito intelectual ali, tá? Para quem não consegue ler direito, porque eu escrevo muito bem, tá?
Quem não sabe ler hieróglifos, por favor, depois nós temos um curso. Centro da atividade intelectual é o nosso coração. A Bíblia fala, então, aí, como vocês estão vendo, a sabedoria, ela entra. Como é que a sabedoria entra por qual função? Emoção, razão ou vontade? Sabedoria, a gente adquire por qual dessas funções? Razão. Porque para ser sábio eu preciso conhecer, eu preciso raciocinar, eu preciso avaliar, eu preciso pesar, equilibrar as coisas, julgar. Isso tudo é atividade cognitiva, intelectual. Atividade intelectual. E ele está dizendo aí, a sabedoria entra no coração. Lembra lá Hebreus capítulo 4, verso 12 que nós lemos? Para discernir os propósitos e pensamentos do coração. Lembram disso? Lê lá, Hebreus 4, 12. Hebreus 4, 12. Vamos fazer o seguinte, outra pessoa já vai abrindo aí, em Deuteronômio 29, 4. Hebreus 4, 12. Quem é que está com a... Vai lá, Valdeci. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quem é que pensa nesse versículo? Coração. Então, coração é na Bíblia centro da atividade intelectual. Veja que na nossa cultura a gente tem a ideia de coração como um centro mais emocional, né? Oi? Hebreus 4, 12. Agora vai ser o Eldo que vai ler. Deuteronômio 29, 4. Vai lá, Eldo. Deuteronômio 29, 4. Então vamos percebendo como a Bíblia usa a ideia de coração como local do raciocínio, do pensamento, do discernimento. É assim que a Bíblia apresenta coração. Vai lá. Será que eu dei o texto certo? Dei certo? Deuteronômio 29, 4. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Então, olha só. Aí é Moisés, né? O povo saiu do Egito, Deus fez tudo o que fez e o povo parece que não entendia nada. Aí Moisés fala, Deus não lhes deu coração para entender. É com o coração que eu entendo as coisas de Deus. Eu avalio as coisas de Deus com o coração. Então o coração é o lugar, é o centro desta atividade de entendimento das coisas de Deus. Tá? Mais um texto, Atos 8, 22. Não, outro sobre entendimento, Isaías 6, 10. Quem é o próximo? É Isaías 6, 10. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então que a realidade da apresentação da mensagem, ela é compreendida com o coração. Gente, ficou claro que o coração é centro da atividade intelectual? Tem mais textos, mas vamos evitar a gente ler muitos, né? Senão a gente não consegue andar. Que aí eu vou tentar fechar os 3 hoje ainda. Tudo bem? Alguma pergunta? Então, você pensa com o coração ou você pensa com o cérebro? Você pensa com o coração ou com o cérebro? Exato. A gente não pode confundir coração com o órgão que bate no peito. Coração é um ser interior que representa
que tem essa função também intelectual. Eu penso, no corpo, eu penso, o cérebro é o órgão que faz o pensamento funcionar, né? Mas esse pensamento é maior que o meu cérebro, você sabe, né? Veja, mesmo os estudiosos dizem o seguinte, como é que é o nome desse ramo da medicina? É os neurocientistas. Os neurocientistas dizem que é impossível descobrir exatamente a fonte dos pensamentos, pelo menos por enquanto. Sabe que tem a ver com a capacidade elétrica do cérebro, mas é que o pensamento é um negócio, por exemplo, a memória. Gente, a memória, o que é a memória? A memória é uma série de lembranças que nós temos, que está onde essa memória? Né? Está em algo mais. Lembra que eu falei para vocês que eu acredito que a ligação entre a alma e o corpo é o coração? É este ser interior, é essa unidade. Eu disse que eu aceito que você conteste essa minha tese, né? Mas eu chego lá, que é justamente este elo, porque liga essa parte material, porque se eu tenho um acidente e eu tenho um esmagamento de crânio e perco uma parte do meu cérebro, eu perco uma parte da minha memória. Mas ao mesmo tempo, a memória não é um negócio físico, embora esteja ligado. É a unidade. Alma e corpo é uma unidade. Tá? Pode. Incomensurável. É conhecida a expressão. É impossível de se mensurar, né? Então assim, quando o texto bíblico nos apresenta o coração como esse centro da intelectualidade, da atividade intelectual, ele está dizendo que essa atividade ela ocorre em um nível que mistura as duas coisas, o corpo e a alma, a parte material e a parte não material, ou o corpo e o espírito. Ou paradir, o corpo e a alma e espírito. Tem mais dicotomistas por aí, não declarados, mas eu sei, só do olhar assim, eu já sei quem é tricotomista, quem é dicotomista, tá? Mas não tem problema, não. Não é hoje que nós vamos discutir, tá? E isso aí eu ainda não vejo problema. Eu vejo problema o seguinte, com essa relação, é quando você é muito separatista. O corpo não vale nada, só a alma que é boa. Aí você é um dicotomista separatista. Ou não, alma e espírito é lá no alto, o corpo. Aí é ruim. Aí fica ruim. O restante dá pra gente engolir. Tá? É? O Vitor foi seu aluno? O Vitor é terrível, ele continua terrível até hoje. Os gregos de uma maneira geral. Os gregos, mesmo Platão tinha a ideia seguinte, de que esse mundo real não era tão bom, porque ele era uma prisão da alma, né? Mas então quando você entrava para o mundo das ideias, o mundo ideal do Logos, aí você estava no mundo perfeito. Então, no pensamento grego, e o gnosticismo fortalecendo esse pensamento também tinha essa ideia. Mas a gnose principal a tese principal dos gnósticos é que eles tinham um conhecimento superior secreto que ninguém mais tinha, que era um conhecimento do mundo da alma ou Não, tem muita religiosidade gnóstica, muito presente, até no meio evangélico. Se você pensar que ainda no meio evangélico você tem aqueles grupos, pessoas que julgam que tem um poder que foi dado só para mim. Isso é efeito do gnosticismo ainda presente. Um tipo de revelação que Deus deu só para mim, um conhecimento secreto, que ele chama, que aí ficou conhecido como as religiões de mistério. Tá? Mas é isso aí. Um outro detalhe, está perdendo o som, não está? Ou eles melhoraram lá, ou está dificultando. Mas está ótimo. Por enquanto dá para ir. Escuta só. A vontade humana
Não vou falar primeiro da vontade. Eu pus a vontade primeiro, mas vou falar primeiro das emoções. A Bíblia trata o centro das emoções humanas, o coração como sendo também o centro das emoções humanas, o centro onde elas se processam. As emoções são basicamente reações muito instintivas. Tem quem defina 5 reações básicas, 5 emoções básicas: o medo, o afeto, a alegria, a tristeza, e não lembro a outra. Saudade é uma espécie de sintoma do afeto, digamos. Né? Essas reações, as emoções são basicamente instintivas. É ruim de falar instintivas. Tá? Por exemplo, você sente medo, você não pensa, eu vou ficar com medo, olha, daqui a 2 minutos eu vou ficar com medo. Não. E nem você pensa assim, olha, daqui a 30 segundos eu vou ficar super feliz. Né? Elas são reações espontâneas, não é isso? Alegria, tristeza, medo. Afeto também, né? Você não chega assim e fala assim, eu não sei, daqui a meia hora eu vou estar super apaixonado por fulana. Não é assim, né? Ela é uma coisa que vem acontecendo. Aí o ódio, agora eu lembrei, o ódio. Tá? O afeto e o ódio. Eu não estou usando a palavra amor, porque eu defino amor como um outro tipo, não como uma emoção, mas como uma atitude. Então vou usar a palavra afeto. Mas eu popularmente diria amor e ódio. Então o afeto ou o ódio, você também não faz assim, daqui a 2 minutos eu vou ficar com ódio de fulano. Eu só tenho essa reação quando tem jogo de um determinado time preto e branco aqui da capital. Se ele ganhar, eu vou ficar com ódio de fulano. Brincadeira. Então, assim, essas reações são muito instintivas. Na verdade, elas não são planejadas, elas acontecem por naturalidade. Mas elas depois são processadas. Não é isso? A gente fica com ódio e depois fala, agora eu já sei como é que eu vou fazer a minha vingança. Ou a gente fica com um afeto de amor, aí eu já sei como é que eu vou me aproximar. Ou a gente tem uma tristeza e fala assim, agora eu sei como é que eu vou me reagir, vou tomar uma caixa de remédio. Ou a gente fica muito feliz, eu vou tomar todas para ficar feliz. Não. Mau exemplo, pastor, mau exemplo. O que eu estou dizendo para vocês é assim, nós temos emoções e nós as processamos. Essas coisas todas acontecem, elas surgem e depois são tomadas pelo coração para serem processadas. É quando a razão vem, a emoção acontece no coração, a razão vem e ajuda você a processá-la. Vamos ver o coração como sede dessas emoções. João capítulo 14, verso 1. Todo mundo sabe de cor. João 14, 1, gente. Não se turbe o vosso coração. Esse versículo vocês têm que falar com uma certa entonação para vocês encontrarem o jeito certo de interpretar. É assim. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. É isso que Jesus está dizendo. Oi? Não, é que o texto grego não tem interrogação, não tem ponto, não tem nada. Eu estou ajudando você a gerar uma interpretação correta nessa. É que aí eu forço. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Exatamente. Já que vocês creem em Deus, vocês devem crer em mim. Tá? Então essa. Porque assim, ele tem um pouco da impressão assim, crede em Deus, me crede também em mim, nós dois, eu e Deus, vamos fazer essas coisas juntos, tal. Não, a ideia é, como vocês creem em Deus, que não era o problema, a dificuldade deles, eles criam em Deus, mas não receberam Jesus. Né? Bom, mas não é o ponto. Não se turbe o vosso coração. Esse temor, essa preocupação, ela acontece no âmbito do coração. Então o coração
também é na Bíblia centro da atividade emocional. Ou das emoções, da atividade, centro das emoções humanas. Outro versículo, Salmo 16:9. Salmo 16:9. Quem que é que vai ler? Vai lá, tá bom, eu espero. Já vai aí abrindo, no banco da frente, vai abrindo aí em Atos 2:26. Portanto está alegre o meu coração e se regozija a minha glória. Também a minha carne repousará segura. Olha lá. Quem é que está alegre aí no versículo? O salmista. Mas ele diz que quem está alegre é o quê? Será que o coração dele estava alegre, mas os olhos estavam tristes? Não. Ele está dizendo... É por isso que nós somos todos formosos, né? Temos o coração alegre. Ah, é? Vocês dois vieram tricotômicos hoje, né? Meu coração. Ah. E até o meu corpo repousará seguro. Ué, tá faltando a alma aí, né? Você vê que aí, ao contrário do seu argumento, eu acho que aí você está fortalecendo o argumento dicotômico. Porque se ele está falando do homem inteiro, ele falou coração, que diz o homem inteiro, aí ele usa as duas outras partes, alma e corpo. Alma e corpo. Aí no versículo, né? Se você quiser defender bem a tricotomia, não é esse o versículo que você vai usar. Você vai usar outros. Vai, Douglas, abre o seu coração tricotômico. Em outro texto. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, estou falando o que eu falei para ele. Você quer defender a tricotomia, você vai ter que usar outros textos. Tá? Anota esse dele aí para depois, quando a gente for discutir. Tá bom? Não hoje. Já estou preparando vocês. Acho que vocês vão ter que sentar do lado do Douglas. Então, gente, perceba aí. O meu coração se alegrará. Está vendo aí? Vamos pegar o outro texto que eu passei para vocês, Atos 2:26. Quem é? É o seu Wagner. Lê, Wagner. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Se alegrou o meu coração. Usei a ideia de alegria, né? Vamos ver tristeza no coração. Neemias 2:2. Tristeza no coração. Fala aí. É uma pergunta. Só está reforçando. Aí, digamos que ele está falando de alegria e de paz. O coração sentindo isso. Sim, eu não sei que texto é esse, mas é verdade. Qual que é o texto aí agora, gente? Neemias 2:2. Antes de Jó. Antes de Esther. Depois de Esther. Não, Neemias, antes de Esther. Você achou? O rei me disse: por que está triste o teu rosto? Se não estás doente, tem de ser tristeza do coração, então temi sobremaneira. Neemias chegou lá perto do rei e ele estava assim. O rei deve ter falado: o que você tem? Está com febre? Você tem? Você está com meningite? O que você tem? Você está com o quê? O que você tem, Neemias? Deve ser tristeza do coração se você não está doente. O rei, né? O conceito entende que o coração, o conceito semítico, que é um rei, esse rei não era hebreu. Aliás, esse rei era o que mesmo, gente?
Esse rei aí de Neemias, que manda Neemias, é de onde? Da Pérsia. Lembra que foi na época da Pérsia que o povo é mandado de volta, e começa aí com esse texto, Neemias. Então olha só, deve ser tristeza do coração. Então o coração também é sede para a tristeza. Fala, meu irmão. Eu tomei para oferecer-lhe Deus. Ora, eu nunca estivera triste diante dele. Ele nunca teve triste diante do rei. Ele devia ser sempre um cara muito do bem, muito legal, muito pra cima. Vamos lá, rei, deixa eu experimentar essa comida, ver se tem algum veneno aqui. Não. Ele não fazia esse papel? Te peguei. É isso aí. É isso mesmo. Ele não era copeiro do rei, não tinha essa função, experimentar comida, então não tinha que ser um cara pra cima. Já que vai morrer, eu vou morrer feliz, né? Qual é o risco de morrer, né? É boa essa. Te peguei. Não. Te peguei de novo. Pode. Um comentário sobre isso. Neemias temeu a ira do rei. Provérbios 16, por estar ele triste em uma ocasião festiva, ou porque estava prestes a pedir ao rei que revertesse uma decisão anterior. Neemias também pode ter temido que lhe fosse recusada a permissão que ele buscava. E é um comentário da Bíblia, né? Um comentário. Aí a possibilidade dele estar triste por essas razões. Ele ia fazer um pedido, ele estava triste porque não sabia qual seria a reação do rei. Aí o rei fala assim: Neemias, eu vou mandar cortar a sua cabeça. Não, rei, não, estou brincando, também te peguei. Então é isso aí, tristeza no coração. Tá? Vamos ver aí mais rapidamente, para a gente encerrar hoje. Por exemplo, inveja. Provérbios 23, 17. Provérbios 23, 17. Aí, Dona Gel, o trio desse banco aí. Dona Gel, Ivone e Davidson. Provérbios 23, 17. Levítico 26, 36. Ivone e Davidson. 2 Samuel 7, 10. 2 Samuel precisa de uma ajuda interpretativa. A Dona Gel pediu para eu ler 23, 17. Não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes, no temor do Senhor, perseverarás todo dia. Não tem inveja no teu coração. 2 Samuel 7, 10. Ivone, vai abrindo aí Levítico 26, 36. E prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e não mais seja movido. E nunca mais os filhos da Não, eu acho que eu falei errado. 2 Samuel? 2 Samuel 7:10. Será que é primeiro? Não é esse não. Deixa eu ver se é o primeiro. Posso ter equivocado. É onde ele fala do coração de leão. Não é 7:10 também, do primeiro. Deixa eu ver se é 17. Falhou. (17:10). Lê aí para mim. 17, Davidson, 17:10. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, sem dúvida desmaiará, porque todo Israel sabe que teu pai é valoroso, e homens valentes os que estão 17. com ele. Veja, aí o homem valente, a coragem, né? Você vê, aí eu falo que tem que ter um exercício interpretativo. Até o homem valente, cujo coração é como o coração do leão, porque o leão é valente. Então você vê que a coragem, a valentia, a força é coisa que vem do coração. É quando desmaia de injeção, né? Até um homem de coração valente desmaia naquele dia, vai tomar injeção.
Levítico 26, 36. Ansiedade. 26, 33? 26, 36. Quanto aos que de vós ficarem, eu lhes meterei no coração tal ansiedade, nas terras dos seus inimigos, que o ruído de uma folha movida os perseguirá. Fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir. Aí você vê Deus dizendo, olha, eu vou fazê-los ficar ansiosos, e Deus diz, eu vou pôr no coração deles ansiedade. Ansiedade é uma emoção, é uma emoção processada, né? Pela dúvida, ela é uma emoção, um sentimento de insegurança, processado e gera ansiedade. E aí então acontece isso no coração. Então aqui acho que ficou claro, centro da atividade emocional, como a Bíblia, a ideia é você entender que a Bíblia trabalha o coração como centro da atividade intelectual, centro da atividade emocional. A vontade. Não, vou falar sobre a vontade, eu não quis dizer para vocês ficarem à vontade. Vamos falar sobre a vontade. Tá? Porque eu falei assim, à vontade, mas dá a impressão, tá bom, pessoal. A vontade é a ação, é o impulso da ação decisório. Eu vou tomar uma decisão, vou sair correndo hoje daqui. Para eu chegar a essa decisão, houve um impulso da vontade, que foi uma somatória, maior ou menor grau da racionalidade e da emocionalidade. Então, vamos comer uma pizza, a gente sai daqui para comer uma pizza. Tem um impulso decisório, a vontade, né? O que é esse impulso? Eu sei, eu conheço a pizza, tem uma ação racional. Pizza é gostoso. Pizza, olha, tem uma pizza, vocês são mais novos não conhecem, a pizza de Alite. É uma delícia. Pizza de Alite. E se for pizza de Alite, bem recheada com queijo, é uma maravilha. E se a massa for uma massa leve, melhor ainda. E se a pizza sair agora do forno, aí todas essas coisas estão aqui, né? Ao mesmo tempo, essa descrição vai gerando o quê? Que vontade, que desejo de comer pizza, é uma coisa boa, tal. Quando a gente soma essas coisas, em maior ou menor grau, às vezes mais emotivamente, mais intelectualmente, racionalmente, a gente gera um impulso decisório, que a gente vai chamar de vontade. Tá? E aqui a gente vai colocar volitiva, ação volitiva. Nós vamos ver que esse impulso da vontade, na Bíblia, essa ação decisória acontece no coração. 1 Coríntios 4, 5. Quem que é o responsável? Vai lá. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Desígnios. É a ideia assim, as decisões do coração. Ele vai falar assim, os homens tomam decisões na vida. Quando Cristo voltar, Ele vai mostrar, Ele vai revelar por que é que a gente tomou certas decisões. O impulso volitivo, o impulso decisório acontece no coração.
Tem um texto famoso, o primeiro texto da Bíblia que fala de coração é Gênesis 6:5, que Deus viu que era continuamente mal todo o desígnio do coração humano. Toda a decisão do coração humano na época de Noé, do povo, tudo que eles decidiam era continuamente mal, vinha de um coração mau. Eles só tomavam decisões ruins. Oi? Pode ler, por favor. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então assim, a palavra designa essa ideia de decisão, de escolhas dos homens, acontece no coração. É no coração que a gente decide seguir ou não seguir as ordens de Deus. O 6 é terrível, né? Lê, você quer compartilhar? Aí o que Deus sentiu, né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Coração de... Lembra que Deus também tem os seus desígnios, os desígnios do coração de Deus, tá? As decisões dele. E uma dessas decisões foi mandar o dilúvio. Certo? Nesse caso. Só nesse. E também em Jonas. Pois não. Desígnio do seu coração. Um retrato vívido da profundidade e amplitude da depravação humana. Entendo, o coração humano é totalmente depravado. Daniel 1:8 e Atos 11:23. Deixa eu mostrar isso para vocês. A gente decide seguir as ordens de Deus ou não segui-las. É uma ação decisória do coração. Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Então você vê, essa decisão de Daniel, ela para chegar a esse ponto de decidir-se firmemente, ela é uma ação, essa ação volitiva, essa ação decisória, ela nasce justamente desse centro de atividade, que é o coração. Tá? Vamos adiantar? Em lugar de ler Atos 11:23, por exemplo, Romanos 4:5, Jeremias 18:12, só para não falar das mesmas coisas boas, vamos falar também das decisões ruins. Jeremias 18:12. Quem quer? Jeremias 18:12. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Terrível, né? Deus fala para eles se converterem, e eles falam, não, nós vamos fazer do jeito que a gente planejou e vamos andar segundo a dureza do nosso coração maligno. Esse é um coração duro mesmo, né? Vai lá, Romanos, deixa eu ver, 4:5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Gente, eu estou mal de versículo, hein? Romanos 4:5? É.
Deixa eu ver. Não, não é isso não. E esse aqui eu não lembro qual que é. Não, eu acho que é 2,5. É 2,5. Obrigado. É isso mesmo. Mas segundo a tua dureza e o coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. A gente ouve muito falar, fulano é duro de coração. Essa decisão de não seguir o caminho de Deus acontece no coração. Há outras expressões para isso, dura cerviz. O que é uma dura cerviz? É uma decisão, ele não se retrata diante de Deus, ele segue o caminho dele, ele não se quebranta. Irmãos, eu quero que só fique claro assim, que ao centro das nossas decisões, da atividade decisória, é o nosso coração. Então, por isso, o coração, ele é tão importante. Ele é uma coisa complexa, ela não é simples, mas só para tentar ajudá-lo a pensar sobre o que você viu hoje. Né? Quando você consegue fazer com que a atividade intelectual do seu coração seja moldada pela confiança em Deus, pela palavra de Deus, você consegue trazer para o seu coração este alimento, que você sabe que ele vai processar esse alimento. E aí você fortalecer o seu coração, como dizia o salmista, firme está o meu coração, ó Deus. Quando você consegue alimentar o seu coração com essa firmeza da confiança em Deus, e você consegue submeter o centro da sua atividade emocional, lembra? O processamento da atividade emocional a partir da palavra. Você recebeu uma notícia. A emoção é instantânea, instintiva. Mas aí você submete a esse centro de atividade intelectual. Assim, não, é dura, a palavra é dura, é difícil, olha a situação grave e tal, mas eu consigo submetê-la, eu consigo unir, eu faço meu coração trabalhar as partes a emoção e a razão juntas. Só razão, descartando toda emoção, pode fazer perder a vida de algumas coisas. Imagine o nosso culto, né? Ser totalmente sem nenhuma alegria, sem nenhuma emoção, a gente vai cantando um hino. E fecha a Bíblia, senta, o pastor prega, vamos embora, vamos para casa, boa noite, vamos. E a gente não consegue sentir felicidade, alegria. O nosso coração não desfruta desses valores que são próprios da emoção. Não é assim. A gente tem que unir essas duas coisas. Eu também não vou sentir alegria em qualquer coisa, né? O pastor, sabe o pastor lá à noite? O pastor deu um grito. Tem hora que até esse negócio de amém, irmão, vira uma espécie de ferramenta de motivação. E aí, amém, igreja? Amém? Não, está fraco, amém, grita mais. Não é assim. Tem que ter uma razão para as coisas que nós fazemos. Então, quando a gente consegue unir essas coisas, este aspecto aqui da nossa atividade, do nosso coração, que é o que nos motiva a agir, é o impulso decisório, ele é mais equilibrado pela palavra. A tendência da gente tomar decisões e ter ações mais equilibradas, coerentes com a palavra, dirigidas por Deus, que constroem. Entendeu? Então você tem que compreender que essas coisas são do coração. Por isso que, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o quê? Teu coração. Tá? Daqui a 2 semanas, porque a semana que vem é a semana chamada Santa, e na quarta-feira a gente faz um trabalho diferente. A gente se reúne num culto para celebrar uma ceia, lembrando aquela última ceia de Jesus com os seus discípulos. Então eu quero convidá-los a estarem aqui. É um sentimento tão gostoso, sempre é um culto bem mais próximo. A gente faz um esquema aqui para tentar aproximar o máximo possível, nós estarmos bem próximo à mesa da ceia, com os irmãos, para a gente
lembrar, celebrar a ceia normalmente, mas lembrando que naquela semana Jesus ceou com seus discípulos, antes de ser traído, deu o cálice, deu o pão, e eles comungaram. E é para a gente fazer ter essa memória, e a gente lembrar da nossa grande história de redenção, que é Jesus morrendo na cruz, tá bom? Então só na outra semana, eu vou falar sobre o coração, vou ver se dá para abordar os dois aspectos. O coração no Velho Testamento e o coração no Novo Testamento. Eu falei muita coisa aqui hoje, então não vou entrar nessas definições de hoje. Mas vou tentar, como o Velho e Novo Testamento vêm em coração de maneira igual e ao mesmo tempo eles se complementam na visão. O que vai acontecer no coração, segundo a visão do Velho Testamento, segundo a visão do Novo Testamento. Tá bom? Alguma pergunta? Todos estão com o coração firme? Vamos ficar em pé e vamos orar. Desculpe o horário, me empolguei. Nós agradecemos, Pai, porque de todas as coisas que nos tens ensinado, tens nos dito que Teu Espírito veio morar em nosso coração. Que Tu haverias de nos dar o Espírito e com ele um coração novo, um coração que anda na direção certa, um coração que pensa corretamente, um coração que sente corretamente e um coração que decide corretamente. E nós queremos Te pedir que nos ajude, Senhor. Nos ajude a amadurecer este coração, todos nós. Receba nosso louvor esta noite por esta bendita palavra do Senhor. E nos guie na palavra em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, que Deus abençoe, meus irmãos. Só quero dar alguns avisos. Sábado nós temos cantata às 20 horas. E a cantata às 20 horas é para você convidar pessoas, né? Como disse aqui, acho que foi o Valmir, se for necessário, nós membros da igreja vamos